Hello everybody! How are you doing? So, are you ready to study modal verbs part 2? Let's get started. Então, pessoal, vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Modal Verbs? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar o could, might, would, should, ought to e o will. Na aula anterior, eu trabalhei 3, lembram? O can, trabalhei com vocês o must e trabalhei com vocês o may. Eu expliquei a função de cada um deles. Vamos dizer que essa parte 2 vai sim dar uma certa continuidade também para que vocês relembrem, né, os anteriores, certo? Então, olha só. Lembrando novamente sobre o can. Qual é a função que sempre a utilizamos mais? Capacidade. O can é para indicar uma capacidade, certo? Então, e a teacher até deixou aqui um exemplo para vocês, olha só. He can play soccer. He can play soccer. Ele consegue ou pode jogar futebol. Então, só para relembrar, tá? Capacidade, habilidade, tá bom? O que acontece também? Que este verbo, ele é verbo modal, vamos falar assim, para que vocês não pensem que é apenas só um verbo, ele é um modal, verbo modal, certo? Ele tem também o seu uso no passado, que se torna could. Então, olha só, já o modal verbo could é a mesma coisa do verbo modal can, mas a diferença é que o could, ele é usado no passado, tá? Então, a sua tradução pode ser podia, pôde, poderia. Então, você vai usar o could nesse sentido. Olha, eu deixei um exemplo aqui, ó. He could play soccer when he was a child. Observe que eu usei praticamente o mesmo exemplo para que vocês entendam a diferença. Qual é a diferença? Que aqui é um presente. Ele consegue, é uma coisa atual que ele faz no momento, certo? Já aqui, he could play, ele podia. A tradução tá ali, ó. Ele podia jogar futebol quando era uma criança. Então, teacher, mas aí como é que eu vou saber? É que o verbo, ele vai estar no passado. Qual verbo? Esse aqui, gente, é o verbo was, que é o verbo to be is, conjugado no passado, tá bom? Então, você tem que observar isso. Se consiste um verbo ali no passado e a minha intenção é expressar uma habilidade, uma capacidade que eu tinha, então eu tenho que usar o could, tá? Ok? Outro caso do could também, para fazer pedidos e permissão, com o sentido de formalidade. Olha só. Could you give me that pen? Você poderia me dar aquela caneta? Could you give me that pen? Tá? Could I speak to you? Could I speak to you? Eu poderia falar com você? Então, olha só como ele expressa assim com mais educação, tá? Então, você pode usar o could também. Então, o could, recapitulando, é usado para indicar uma habilidade, capacidade que houve em um determinado tempo do passado, você vai usar o could, e você também pode usá-lo para fazer um pedido com um sentido mais formal, tá bom, gente? Vamos para a próxima. May. Tá, vamos lembrar então o que foi o may na última aula, o que eu expliquei sobre o may. Ele é muito usado para permissão, tá? May I help you? Eu posso te ajudar? Teacher, may I get out? Professora, eu posso sair? Então, você vai usar um may, mas com esse sentido de ser educado, formal, tá? Autorização, tá até escritinho ali, ó, bonitinho, certo? Só que vocês também vão conhecer hoje um tal de might. Só que o might, ele tem a mesma função do may. Agora confundiu tudo.
Agora me confundiu tudo. Peraí, professor. Agora eu entendi o que é o may. O may eu vou usar ele para uma possibilidade, uma permissão. Só que eu não posso usar ele para uma capacidade, certo? Não. O may você não usa para capacidade. O único que você vai usar para indicar uma capacidade é o can. O may, ele vai dar aquela ideia de uma permissão, de uma possibilidade, tá? E o may, ele tem frases que você pode usar tanto can como may. Olha só. Can I speak to you? Can I speak to you? Posso falar contigo? Ou may I speak to you? May I speak to you? Eu posso falar com você? Entenderam? Ele dá um sentido de formalidade, tá? O may ele é mais formal que o can. Só que o que acontece aqui? O may ele vai dar aquele sentido também de possibilidade de uma probabilidade. Vamos falar devagarzinho porque essa palavra é complicada, né? Probabilidade, tá? Vamos dizer que 50% de que algo aconteça. As chances de acontecer, 50%. Já o might, ele é uma situação que vamos dar 10% de que ela aconteça. É mais remota, mais difícil de que possa acontecer. Eu deixei até aqui um exemplo. Até deixei aqui, ó. O might, ele pode ser o nosso talvez, tá? Vamos dizer que aquelas pessoas pessimistas, talvez, sabe? Tem menos chance de acontecer. É o tal do might. Olha o exemplo. It may rain. It may rain. It may rain. Falando rapidinho, tá, gente? It may rain. O céu está escurecendo, as nuvens carregando, então há uma grande possibilidade que chova. Então, você olha o céu, está escurecendo, olha aquelas nuvenzinhas carregando ali. Ai, pode chover. Então, há mais uma possibilidade de que isso aconteça. Então, você vai usar o que nesse sentido? O may, tá? Já o might, não tem nenhuma nuvem no céu. Só os passarinhos voando lá. E você tem que sair. Mas você tem medo de que possa chover. Então, o que você vai fazer? Ou melhor, o que você vai pensar? It might rain. I'll get my umbrella. Então, assim, pode ser que chova, sabe? Pode ser. Então, eu vou pegar e vou levar meu guarda-chuva. Então, assim, é questão de segurança. Então, o may, 50% de que algo aconteça. O might, 10% de que algo aconteça. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte. O would. O would, eu vou falar, até vou contar uma historinha, tá? Para vocês, essa é uma história bem pequena, assim, bem rapidinha mesmo. Que eu aprendi esta palavra would em uma música. Em uma música do Nickelback. E a música se chama... Até anotei aqui para vocês. I'd Come For You. I'd Come For You. É o nome da música. Aí que tá. Eu já fui conhecendo este modal verb de forma contraída. E aí eu ficava, meu Deus do céu, o que é esse apóstrofo aqui com esse D? E ficava, meu Deus. E aí às vezes eu também pensava que que a língua inglesa era bem complicada. Porque, que é isso? Sabe? Porque não tem na nossa língua essas coisas. Existe contração na nossa língua? Sim, nós mudamos para C, né? Agora na escrita virou VC. Tem também isso na nossa língua. Só que no inglês ele tem muito mais essa questão da contração, certo? Então, olha só. Vamos do início, que aí até eu chego ao ponto que eu quero. O would, ele vai indicar uma condição. Então, ele é usado muito em frases condicionais, tá? Fazer pedido, solicitação delicada. Então, o que acontece? Quando este modal, o would, estiver ao lado de um verbo principal, tá? Ele vai alterar o significado deste verbo. Então, ele vai dar o sentido do tal do iria. Olha só. I would like a cup of tea. I would like a cup of tea. Eu gostaria de uma xícara de chá, por favor. Would like, gostaria. Outro exemplo. I would like to watch this movie. I would like to watch this movie. Então, olha só. Eu gostaria de assistir este filme.
tá? Então, observe que sempre quando ele tá ali do lado do verbo, ele vai dar o sentido do iria no verbo. Olha só, a contração dele é... Gente, olha, quando eu amava a música, tá? Eu amava a música, eu ouvia ela assim, ó, 300 mil vezes, tá? Porque, meu Deus, que eu gosto muito de Nickelback. Quem gosta de Nickelback, comenta aí junto comigo, porque eu adoro Nickelback. E aí, eu vou colocar um trechinho da música aí pra vocês, tá? Eu vou colocar um trechinho da música, que ele fala assim, I'd come for you, I'd fight for you, I'd lie, it's true, tá? Ele usa muito essa parte dessa contração aí do I'd, o tempo todo. Então, essa música foi uma experiência para aprender este modal verb aí, o would, tá? Então, o contraído dele, I'd. E muda o som também, então, né? I'd like some coffee. Ó, I'd like some coffee. Eu gostaria... o some, coffee, ele vem junto, tá? Porque o some, ele é como se fosse uma quantidade, tá? Ele dá sentido de quantidade. As pessoas podem, assim, traduzi-lo como eu gostaria de algum café ou eu gostaria de café. Eu gostaria de café. Fica estranho, mas existe também na nossa língua, né? Você gostaria de chá ou de café? Ah, de café. Tá? Então, nesse caso aqui, ó. Outra frase. She'd speak to you if she had time. Ela falaria com você se ela tivesse uma hora, um tempo. Aqui é uma condição, tá? Porque tem o if, então ele dá um sentido condicional. I would drink some wine if I weren't to drive. Eu beberia um vinho se eu não estivesse dirigindo, tá? Então ele também dá esse sentido. Entenderam? Mas antes eu vou colocar aí um trechinho da música para vocês, que eu quero que vocês vejam. Então, pessoal, agora que nós acabamos de falar sobre o would e o uso dele, vamos falar sobre mais dois modais, tá bom? Que no caso são should e ought to, tá? Esses dois são considerados como sinônimos. O que seriam sinônimos, teacher? Significa que eles têm o mesmo sentido, são utilizados para a mesma coisa, tá? A sua tradução, no caso, seria deveria. Mas must também, não é deveria? Só que must, ele é aquele dever com sentido de obrigação. E o should e ought to é aquele deveria com sentido de dar um conselho amigo, sabe? Sem maldade, tá? Então, é essa a diferença, tá bom? Olha só. You should take an aspirin for your headache. Você deveria tomar uma aspirina para a sua dor de cabeça. I don't think you should work sick. Eu não acho que você deveria trabalhar doente. Agora, ali um exemplo com ought to, tá bom? You ought to go to a dentist. Você deveria ir ao dentista. Então, observe pelos exemplos que são conselhos para você querer ajudar uma pessoa e não obrigando a fazer algo. Entendeu a diferença? Vamos lá, outros. They should visit their parents every month. Eles deveriam visitar os seus pais todos os meses. Não é uma obrigação, é uma coisa que deveria fazer. É só um palpite, tá bom? They ought to visit their parents every month. Nesse caso é a mesma tradução, tá bom? She should do her homework every month. Ela deveria fazer o seu dever de casa todos os meses. She ought to do her homework every month. Ela deveria fazer o seu dever de casa todos os meses. Então, assim, é o mesmo sentido, é a mesma tradução. A diferença é que o ought to, ele é considerado mais formal e hoje nem é tão utilizado tanto assim na língua inglesa, tá, pessoal? O should é utilizado mais, tá bom? Will. O will nós utilizamos como um auxiliar no futuro.
certo? Quando vocês aprendem o futuro, vocês conhecem o simple future. E o auxiliar do simple future é o will. Por que ele é considerado um modal, teacher? Porque também, olha só, se vocês analisarem, o verbo, que no caso é o verbo principal, ele não vem no infinitivo, não tem o to be aqui, ó. Estão vendo? Então, nesse caso, o próprio will é o seu próprio auxiliar. Essa é uma da questão que diferencia os modais dos outros verbos, tá bom? Então, olha só um exemplo aqui. They will be at home tonight. Eles estarão em casa hoje à noite. Eu dei um exemplo normal para vocês. Só que também o will, ele vai consistir em um sentido de capacidade, tá? Olha o exemplo, para que vocês entendam melhor. She will be able to sing very well one day. Ela será capaz de cantar bem um dia. Então, she will be, ela será able. Able significa capaz. Teach, can também não é? É sinônimo, gente. É a mesma coisa do should e ought to, tem o mesmo sentido. Só que a diferença é que o able able to não é um modal. Estão entendendo? Ele não é um verbo modal. O can, sim, é um verbo modal, tá? Olha outro exemplo aqui. My husband will be able to get that job after the interview. Meu marido será capaz de conseguir esse emprego após a entrevista. Então, nesse caso aqui, gente, também é uma capacidade que, né, está prevista em um futuro, tá bom? Eu vou falar aqui vamos dizer, desse quadro, para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer. O can, que foi um dos primeiros modais que trabalhamos, o significado dele é pode, tá? Para quê? Indicar uma capacidade, uma possibilidade e uma permissão, certo? É utilizado no presente. E qual sua contração? Can't. Could. Ele significa pode, podia, poderia. Então, ele é o passado de can. Também dando esse sentido de capacidade, possibilidade, permissão, tá? Como ele é colocado como por que passado e condicional? Condicional é quando lá no começo, quando eu expliquei para vocês, tá? Por exemplo, de uma condição. Could I speak to you? Eu poderia falar com você? É uma condição, estão entendendo? Could I speak to you? Tá? E a sua negação seria couldn't, ok? O may. Também significa pode, capacidade, permissão. Teacher, mas você não falou que só o can, que é utilizado para capacidade como verbo modal? Sim, tá aí essa capacidade aí. Gente, essa capacidade é daquela que eu expliquei para vocês, o tal de 50% e 10%. Estão lembrados? É uma capacidade que algo aconteça. Não sinônimo de habilidade. É outro tipo de capacidade. Vamos dizer que seja uma capacidade dentro de uma probabilidade. Essa palavra eu tenho que falar devagar, gente. Estão entendendo? Então é essa a diferença. Não é aquela capacidade de habilidade igual can. Sim, e uma capacidade que algo pode ser que aconteça, pode ser que não. É esse tipo, tá? Essa é a diferença entre eles, tá? Então, e pode ser usado no presente e no futuro. Professora, cadê a contração deste? Não tem, tá? Eu sim já vi meant. Só que eu não vejo usar muito, tá, gente? E dentro da gramática da língua inglesa, ele não é muito colocado. Tem escolas que ensinam assim, tem escolas que ensinam apenas o may not. Só acrescentar o not. Então, por isso que ele não faz parte daqui do nosso quadro, porque não é contração, tá bom? Mind. O mind é aquela capacidade, aquela probabilidade de 10% de que algo aconteça, tá? E aqui tá ali, ó, as explicações. No caso, pode, podia, poderia, tem essa mesma tradução, tá bom? Aqui tá explicando que são possibilidades bem difíceis de que aconteça, o tal do talvez. E a sua contração é o mind. Must é o deve com sentido de obrigação, tá? Obrigação ou você deduzir algo, você também vai usar o must. E a sua forma negativa se torna mustn't. E aí ele dá um sentido de proibição, tá bom? Proibição.
No presente e futuro você pode usar o must. Teacher, e no passado? Então, olha só, gente. O que acontece? O can também tem um sinônimo, como eu falei, que é o able to. Ou melhor dizendo, to be able to, tá? Então, você pode usar aqui, ó. She can swim. Ela pode nadar. She is able to swim. Ela é capaz de nadar. Então, traduzindo também dá um pouco de diferença no sentido, tá? She could swim. Ela podia nadar. She was able to swim. Ela era capaz de nadar. Teacher, e no futuro? Você não pode usar, por exemplo, she will can swim. Não pode, gente, tá bom? Vocês não podem usar o will junto com o can. São dois modais. Estão entendendo? Não pode ser usado. E como que ficaria nesse caso? Aí sim. Se você quer indicar uma capacidade futura, aí você tem que colocar o will e o be able to, tá? O must. Ele tem também um sinônimo, uma outra palavrinha ali que eu posso substituir? Tem. Qual? To have to. To have to significa tem que ter, ou tem que alguma coisa, tá? Então, por exemplo, no presente eu posso usar o must. I must study. I must study. Eu tenho que estudar, eu devo. Melhor, vou traduzir bem bonitinho para que vocês entendam melhor, tá? Eu devo estudar, no sentido de ser uma obrigação. I have studied because I have tomorrow. I have a test tomorrow. Sorry, tá bom? Vou falar de novo para que vocês entendam. Ó, eu tenho que estudar. I must study. I must study. Por quê? Because eu tenho, I have, uma prova amanhã. A test tomorrow. Estão entendendo? Então você tem que fazer porque é obrigado a fazer. Já o I have to study, traduzindo, significa eu tenho que estudar. É mais ou menos parecido com eu devo. Eu devo, eu tenho que, porque é um sentido de obrigação, né? Então, mas a diferença é que o must é modal e o to have to não. Tá, pessoal? Passado. Aí que tá. Não tem o passado de must. Se eu pedir para que vocês elaborem alguma frase ou alguma coisa com sentido de uma obrigação de passado, vocês vão ter que mudar esse have para had, porque é o passado de have, tá? Então, I had to study. Aqui no futuro, vocês podem usar o must, só que tem que ter um advérbio indicando o futuro. Neste caso, tomorrow. Pode ser next week, next month, next year e assim por diante, tá? Olha uma frase aqui. I will have to study tomorrow. Eu terei que estudar amanhã. Vocês também podem usar o have to com sentido de futuro, só que tem que ter o will ali, ó, estão vendo? Então, olha, eu deixei aqui separadinho para que vocês entendam melhor. Must, utilizado no presente. Had to, utilizado no passado. E will have to, utilizado no futuro, tá? Só que esses aqui, gente, tá? O modal é o must. Mas como não existe o must no passado, aí você vai ter que usar o had to. Acho que vocês entenderam, né, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui para mim, podem perguntar. Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido a aula, tá bom? Desculpa se a aula ficou muito longa, mas é que eu sou muito detalhista e eu gosto muito de trabalhar isso, porque dentro de uma sala de aula seria assim, eu seria bem detalhista para explicar um conteúdo para vocês, tá bom? E então, eu espero que vocês, qualquer coisa, se precisar, podem me procurar. Bons estudos e até mais, ok? See you next class. Bye bye.